Presidente Tuma falou se é ou não candidato à reeleição no Paysandu. Pessoal, teve entrevista do presidente ontem no canal Central Papão, participei também, e ele falou sobre a eleição, certo? E falou que os jogos vão ser na Curuzu, tá? Os jogos do Papão vão ser na Curuzu e ele explicou o motivo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Te inscreve no nosso canal, aperta as notificações para você receber os nossos vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto, hein? Quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito. Pessoal, vamos lá. O presidente falou sobre a eleição e disse que é sim candidato à reeleição no Paysandu, tá? Vai ser o mesmo grupo e ele, na live, na entrevista que ele participou no Central Papão, com o Valber, comigo, o Anderson, o Bruno Alves e com o Nando, ele, entre várias coisas que ele falou, ele confirmou que será candidato, tá certo? E eu vou dar minha opinião aqui, não sou sócio para votar, porque quem vota não é o sócio torcedor, sou sócio torcedor. Quem vota é o sócio proprietário, né? Mas até onde está, a gente está acompanhando, a gente está podendo ver, para mim ele está fazendo uma boa gestão, sim, juntamente com o Maia, com o Serene, com o Van Dijk, com o Marcelo Santana, tá? Com o Diego Moura. Então, ele deixou já isso definido, que ele é, sim, candidato à reeleição à presidência do Paysandu. Pessoal, perguntamos para ele também questão de Mangueirão. Foi a última pergunta até. Que a torcida quer saber por que o Paysandu não vai para o Mangueirão. E aí, qual foi a resposta do presidente? Até então, quero colocar vocês a par da situação, o contexto. Numa entrevista, depois da vitória na Copa Norte, do título, o Maia e o Sereni deram uma entrevista coletiva e o presidente seguiu com a delegação. Eles deram uma entrevista coletiva na Curuzu. E naquele momento, o Sereni disse que a Curuzu vai ser fechada no dia 30 de agosto para que haja finalmente a troca do gramado. Então vai ter que trocar o gramado todo e que esse trabalho que iniciaria, aliás, no dia 30 de agosto, iria até o final de dezembro, para quando fosse em janeiro, o Paysandu iniciar o Campeonato Paraense. Num novo gramado, num novo tapete, um tapete bem melhor. Pois é. O presidente falou que tem vários motivos para o Paysandu jogar na Curuzu. Alguns torcedores não fazem tanta questão de Mangueirão, preferem a Curuzu, segundo ele, palavras dele. Que mesmo a Curuzu tendo um gramado ruim, mas ele diz que o gramado não está em tão boas condições, mas é ruim para os dois. E como o Paysandu está mais acostumado, teoricamente o Paysandu poderia até se beneficiar disso. E principalmente a questão dos custos, dos gastos. Que nesse mês de julho, principalmente, que está se aproximando, que culturalmente o paraense se desloca para as praias, para os balneários, para o interior do Pará, as rendas tendem a cair, os públicos tendem a cair. E que ele não pode, como presidente do Paysandu, o Paysandu não pode se dar ao luxo de ter arrecadações menores, deixar de ganhar dinheiro. Nesse ponto, eu concordo muito com o presidente. Concordo. Mas aí ele falou uma outra coisa também que deixou a gente feliz. Ele garantiu, e na palavra do Serene a gente já sabia, mas ele garantiu que os jogos do quadrangular serão no Mangueirão. Até porque ele disse que não é justo que apenas 16 mil pessoas, que é a capacidade da Curuzu, 16.200, tenham a possibilidade de ver o Papão no quadrangular. Então, até lá,
Só um jogo que eles vão reavaliar a possibilidade de se fazer no Mangueirão, antes do dia 30 de agosto, que seria contra o Santa Cruz. Por quê? Porque não sei se vocês sabem, pessoal, a maioria de vocês deve saber, mas o jogo contra o Santa Cruz é um jogo de risco no que diz respeito à questão da violência, tá? Torcidas rivais, principalmente torcidas organizadas rivais, já houveram problemas em Belém anos anteriores, Paysandu e Santa Cruz. Então, ele disse que vai esperar a decisão, a opinião da Polícia Militar, e ele pode até deixar o jogo como torcida única, tá? Com isso, não permitindo a entrada de torcedores do Santa Cruz. E aí ficaria, de repente, na Curuzu, ele falando isso, ou se levaria o jogo para o Mangueirão. Ele disse que ele vai avaliar, o Paysandu vai avaliar, principalmente com a Polícia Militar, para ver essa questão. Pessoal, eu vou lhe dar minha opinião sincera, tá? Levando para esse lado que Júlio realmente, o paraense vai para os balneários, eu entendo o pensamento dele. Só que para isso acontecer, a gente tem que tentar ao máximo adiantar nossa classificação. Para que os jogos na Curuzu, pelo menos sejam jogos de menos risco. E a gente consiga a classificação e a torcida possa ser até mais feliz, mais tranquila e encher a Curuzu. No Mangueirão, com o deslocamento do pessoal, principalmente no fim de semana, é fato que ia ficar mais difícil. E o Mangueirão tem taxas, o Mangueirão tem situações que o Paysandu tem que, para lucrar, tem que ter um público muito grande, né? Mas definido então que Curuzu até a fase classificatória, o único jogo que será reavaliado é contra o Santa Cruz e que o Mangueirão será sim o estádio do quadrangular, tá certo? Então, acho que o presidente está tendo a atitude correta. As decisões, pelo que a gente pôde perceber na entrevista no Central Papão, elas são tomadas em colegiado. Ele ouve também os outros dirigentes, o Maia, o Serene, tudo. E eu acho que é uma atitude bem pensada, assim, dá para compor. Tem que dar uma melhorada todo dia no gramado, porque o gramado da Curuzu é ruim demais, mesmo para gente que está acostumado, mas ele se torna um adversário a mais. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, te inscreve no nosso canal, hein? Aperte nas notificações para você receber os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto, hein? É nóis, papão. É nóis, fiel.